Amém. Segundo Crônicas, no capítulo 12, diz: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que, por causa de Sisaque, se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do rei, os da guarda vinham e usavam os escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Amém. Você pode sentar, em nome de Jesus? Nós vemos aqui nada de variação, né? Uma constante em Jerusalém, em Judá, na nação de Israel, conhecendo tanta glória, aqui já depois do tempo de Salomão. Aquele povo conhecia muita glória, tinha muita história para contar, mas parece que nunca era o bastante. E vai a nossa primeira pergunta: será que diante de tanto que nós temos visto e ouvido, já é o bastante? Muitos parece que ainda não é o bastante. No dia a dia nós vemos cristãos das mais diferentes marcas, com as mais diferentes atitudes. Mas chega uma hora que o próprio Deus coloca um basta, um ponto final na questão. Aqui então diz que Roboão confirmou o seu reinado, se fortaleceu. Depois que ele se fortaleceu, o que ele fez? Deixou a lei do Senhor. Esse é o erro que não pode ser cometido em hipótese alguma, o erro de deixar a lei do Senhor. A lei do Senhor não pode ser deixada. A lei do Senhor é o que faz diferença na nossa vida para a vida de todos os outros. Qualquer um pode viver, seja lá como for, não tem a lei do Senhor, é um qualquer, por melhor que pareça viver. Aqui então vem o profeta Semaías e diz: olha, assim diz o Senhor, vocês deixaram o Senhor, Ele também deixou vocês. Mas o que eles fazem? Eles reconhecem e dizem: o Senhor é justo. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, porque lá no final vai dizer assim: tendo-se ele humilhado, apartou dele a ira do Senhor, para que não os destruísse de todo, porque achou ainda alguma coisa boa. Então, irmão,
Não adianta contender com o Todo-Poderoso. Amém? O Senhor tem pés e permite que cheguemos aos seus pés de misericórdia. Temos que aproveitar isso. Não adianta, coração soberbo não vai levar a lugar nenhum. O que vai levar ao lugar glorioso é um coração quebrantado e contrito. Humildade é isso que faz-nos ficar de pé. E esse povo aqui reconheceu, o Senhor é justo. Deus falou assim, tá bom, já que vocês estão reconhecendo, olha, profeta, vai lá e diz o seguinte, já que eles se humilharam, eu não vou destruí-los. No verso 8 diz, porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Irmão, você consegue entender isso já? Talvez você ainda não consiga entender isso não. Talvez você ainda tenha uma certa dificuldade para compreender isso. É bem entendível, é bem compreensível, mas se você caminhar na Escritura, às vezes Deus nos revela coisas tão impactantes que nessa noite eu não quero pregar para você. Eu quero pregar para mim mesmo. Eu quero entender alguma coisa que o Senhor colocou no meu espírito. Eu não quero pregar para ninguém nessa noite. Eu quero que essa palavra, eu entenda ela. Eu quero alcançá-la de tal modo que Jesus olhe para mim e não veja mancha nenhuma em mim. Se você disser, eu também quero, é contigo. Mas mesmo se você for embora, eu vou continuar pregando, porque a palavra dessa noite eu quero ela para mim. Então, irmão, olha, aqui o Senhor fala, eu vou mostrar para eles, eu vou fazer eles conhecerem a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Porque muitas vezes em Israel isso era constante. Parece que eles não entendiam o que era servir a Deus. Lembra quantas coisas eles agrediam Deus? Em que te roubamos? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Lembra do provérbio de Israel? Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos embotaram. Quando Deus vinha cobrando a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração dos que o aborrecem. Então, aqui, quer dizer que me servir é pesado? Então eu vou deixar eles entenderem bem a diferença. Irmão, quando estamos debaixo das asas de Deus, a pior dificuldade que a gente passa, se nós estivéssemos lá fora, não suportaríamos, baixaríamos a sepultura. Mas o nosso Deus, Ele nos prova sim. O sacrifício de Cristo tem valor. Então, para herdarmos aquela tremenda glória que está proposta, acredite, irmão, vai ter que ser com sangue, suor e lágrima. Não vai ser moleza. Ele nos prova. Mas eu quero agora adiantar um pouco e dizer, irmão, existem dois modos de você servir. Uma coisa você nunca será. O que você nunca será? Senhor. Está convencido disso? Já entendeu isso? Você nunca será Senhor. Deus não te criou para ser Senhor. Ou tu vai servir a Deus, ou tu vai servir aos homens, ou tu vai servir o diabo. Mas Senhor você nunca será. Você pode glorificar a Deus por isso? Se você entendeu isso, ou seja, já existe aí um caminho pelo qual você não vai tentar entrar para se destruir, porque Deus não te chamou para Senhor. Nunca na Escritura Deus dá ao homem, olha, e haja a Escritura, nunca na Escritura Deus dá ao homem título de Senhor. Senhor só Ele. Rei, ungido, servo, os mais variados títulos, mas Senhor não. Inclusive, Miriam, depois da abertura do Mar Vermelho e os exércitos egípcios ser tragados, ela fez um cântico e disse, só o Senhor é Deus. Então, irmão,
Esta é a realidade patente que caracteriza um cristão. Ele busca o título de servo e não de senhor. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês a diferença do que é me servir e do que é servir os reinos da terra. E levou a nação cativa ao domínio do Egito, depois ao domínio de Babilônia, ao domínio de tantas nações. Irmão, acredite, por pior que seja a sua vida, derrama todas as tuas lágrimas como quer que for, mas não saia debaixo das asas do Senhor. Humilha-te, porque servir a Deus não se compara com servir a quem quer que seja nesse mundo. Tentar escapar das asas de Deus é cair nos braços de Satanás. Aqui essa palavra, a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra, eu fui projetado, sabe aonde? Com esta palavra? A Adão. E é esta a lição que eu quero nessa noite. Porque o Senhor disse para Adão, depois que Adão cometeu o pecado, Deus disse para Adão, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Em consequência de quê? Consequência do pecado. Já deu para você vasculhar um pouco a sua memória? Não tem um monte de gente por aí com o suor do rosto ganhando o pão e dizendo estou abençoado? E a Escritura diz, está amaldiçoado. Ganhar o pão com o suor do rosto é maldição, não é bênção? Aleluia, aleluia. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Aleluia. Eu não estou pregando para você. Eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim. Porque eu que quero entender isso aqui. Quem quer entender isso aqui sou eu. O homem pecou. Deus vem e diz, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Isso foi bênção ou foi maldição? Meu Deus, eu entendo que isso foi uma maldição. Aí o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha mente. E me levou a João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Quem é livre por Jesus Cristo não presta mais serviço no mundo. Não, eu não estou pregando para você. Aleluia. Isso não é demagogia, eu estou pregando para mim. Aleluia. Eu não poderia usar de demagogia nem ironia nesse púlpito. Eu estou pregando para mim. Estou querendo que o Espírito de Deus hoje me faça entender isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem Jesus liberta, Ele chama para onde? A seara é grande, poucos são os obreiros. Se Ele liberta alguém, o que Ele faz com esse alguém que é livre? Ele convoca para a sua seara, para a sua obra. Ele dá um ministério. Irmão, quer conhecer a liberdade plena? Eu não estou dizendo, porque eu tenho um ministério, ou quem quer que seja que tenha um ministério, que tenha alcançado a liberdade plena, não. Eu não estou dizendo. Eu estou aqui na luta com a minha mente, a minha consciência, querendo entender a palavra do meu Deus. E querendo pagar o preço para alcançar dele tudo que ele tem para mim nessa terra. Por que ele me permitiu nascer, se o nascimento não é um acaso, nem um fator simples da natureza? Porque ainda que os homens pudessem gerar um corpo, só Deus pode dar a vida espiritual.
Então tem um propósito no meu nascimento, tem um propósito no teu nascimento, e eu quero que a gente alcance o que o nosso Deus tem para a gente. Correntes vão ser partidas nessa noite. Correntes velhas, correntes grossas. E tem outros que não vão conseguir entender. Mas a Escritura está lá, há uma porta sempre à nossa disposição. E eu quero te apontar essa porta nessa noite. Jeremias 33, 3. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Irmão, Deus quer mostrar a diferença entre a servidão dos reinos da terra e a servidão a Ele. Ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha uma veste especial. A veste do sacerdote no Antigo Testamento, ela era um éfode, chamado éfode, de linho, não linho fino, era chamado linho finíssimo. Por quê? Qual era o objetivo daquilo? Não era só símbolo de santidade. O que Deus queria era que o sacerdote usasse aquele linho finíssimo, porque quando ele estivesse fazendo as coisas de Deus, ministrando no altar de Deus, ele não poderia suar. Porque se ele suasse, ia transparecer que o esforço dele estava contando para aquela obra. E um sacerdote não ganha o pão com o suor do rosto. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Glória. Meu Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu estou pregando para mim, eu só posso pregar para mim nessa noite. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele não podia suar. Ele era obrigado a usar um linho finíssimo. Era feito especialmente para aquele tipo de roupa. Ele tinha que ministrar e não podia suar. Porque senão ia parecer que ele estava fazendo um esforço físico. E não era aceitável isso. Porque o sacerdote não poderia ganhar o pão com o suor do seu rosto. O suor do rosto é símbolo de maldição. Você quer libertação? Que palavra? Quem pode entender uma palavra dessa? Quem pode compreender um negócio desse? Muita gente diz: ó, Deus abençoou Adão, tá vendo? Com o suor do rosto ele vai conquistar o pão. Ora, mas quando a gente abre a Escritura, isso foi dado como consequência do pecado. Isso foi dado por maldição e não por bênção. Ora, mas como que nós vamos ser loucos e fanáticos? Aleluia, aleluia. Só assim encontraremos resposta. Aleluia, aleluia. Como se conquista mais? Com o trabalho das mãos ou com o dobrar dos joelhos? Eu não quero nem resposta. Aleluia. Cada um tem a sua. Amém, meu irmão? Cada um tem a sua. Muitos conquistam com o trabalho das mãos, com a força do braço. Mas outros conquistam com o dobrar dos seus joelhos, com o inclinar o seu rosto em terra e dizer: Deus tem misericórdia. Porque o Salmo 123 diz: para ti que habita nos altos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos das servas atentam nas mãos das senhoras e dos servos na mão dos seus senhores, assim os nossos olhos estão postos em ti, até que tenha misericórdia de nós. Quando nós vamos
a Isaías. Você sabe que lá em Apocalipse tem uma palavra, Apocalipse 1:6, né? Tem uma palavra, que o Senhor com seu sangue nos comprou e nos fez reino sacerdotal. Ora, e isso está ligado a Isaías capítulo 61. Vem comigo, a Isaías capítulo 61. Aleluia! Eu espero que esta lição nos seja ensinada, porque nós sabemos que há um Deus neste lugar. Aleluia! Hoje, quando chegamos aqui, abrimos a boca, vimos que Ele está aqui. Aleluia! O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para quê? Para tudo isso. Não tem nada braçal aqui. É uso da palavra o tempo todo. Curar enfermo, expulsar demônio, apregoar o ano aceitável do Senhor, dia da vingança do nosso Deus. Cura um, cura outro, fala da justiça, fala da vingança. Aleluia! É língua como pena de um destro escritor. E aí, irmão, olha, algumas pessoas estão agora caindo na real. Poxa, eu tenho perdido tempo com a escritura. Eu não tenho me dedicado o suficiente. Sacerdote tem que fazer uso da palavra. Se você não tem a palavra, você não é sacerdote. Não quer dizer que você venha para trás de um púlpito. Mas mesmo sem estar atrás de um púlpito, tem que ter a palavra. Deus não chama na sua seara ninguém para fazer absolutamente nada se esse alguém não tiver a palavra. Jesus falou para os seus discípulos: olhai para os campos que estão brancos para a ceifa. Mas não deu nenhuma foice na mão de nenhum deles. Disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Aleluia! Aí aqui diz, no verso 4 de Isaías 61, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Agora vem a história. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Agora o Senhor começa a falar do trabalho braçal, mas está excluindo a nação sacerdotal desse trabalho. Estranhos se apresentarão, apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Aleluia! Então, irmão, há um projeto glorioso que a igreja antes de nós não alcançou. Irmão, agora recebe essa palavra bem suavemente. Ainda há tempo de reinarmos com Cristo em glória nesta terra. Tudo aquilo que os que caíram aí antes de nós não conseguiram mostrar,
Deus está revelando de uma maneira tremenda neste ministério. Se está revelando é porque Ele está achando que vai conseguir nos empurrar para lá. Lembra quando Pedro escreve para os judeus da dispersão? Vós sois a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Os judeus caíram, mas nós estamos aqui de pé. Nós temos que clamar. Isso não acontece assim. O João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só é verdadeiramente livre quem é liberto por Cristo. E se pois o Filho. Irmão, agora vai um segredo para você não perder tempo dando murro em parede, recalcitrando contra os aguilhões, lutando contra o que não pode vencer. A Escritura diz: se pois o Filho vos libertar, você não consegue se libertar a si mesmo. Não adianta dizer eu não vou fazer, vai fazer dobrado. Não adianta eu não vou aqui, eu não vou acolá, vai ter que ir. Se não for, vai entrar em tão grande dificuldade que nunca imaginou. Agora, quando Jesus diz assim: vem cá, entra na minha rede, eu te separei, agora tu não vai mais lá, eu te sustento. Aí é diferente. Então é se pois o Filho vos libertar. Não tente alcançar a sua libertação no braço da carne, na força muscular. Não é com as suas mãos que você vai alcançar a sua libertação. O segredo é com o dobrar dos seus joelhos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo, as demais coisas que os outros conquistam na força do braço e com o suor do rosto, vos será acrescentado. Não é isso que está escrito? É isso que está escrito. Meu Deus, que não passe de mim o teu espírito, que não passe de mim o teu entendimento, que não passe de mim a tua unção. Ó Deus, que eu seja um vaso, ó Deus, que possa reter o óleo do teu espírito. E que eu aprenda a percorrer o caminho que o Senhor nos tem ensinado, Pai. Então, irmão, isto é a coroação. Busca primeiro reino de Deus. Está lá no seu braçal, mas glorifica a Deus. Está na dificuldade, está na luta, mas aprenda a dobrar os joelhos e exaltar o Senhor. Está acordando cedinho e dormindo muito tarde, luta contra o sono, toma um café reforçado, mas não dá sono aos teus olhos antes de meditar na Escritura. E cada vez que você vai se esforçando, Deus vai preparando a sua veste sacerdotal. Então, meu irmão, Deus está mostrando aqui, olha, lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, quando falou: eu vou mostrar para eles a diferença do que é a minha servidão e do que é a servidão dos reinos da terra. Ou seja, Israel não conhecia, essa geração aqui não conhecia a servidão dos reinos da terra. Irmão, nós já nascemos escravos, amém? Todos nós nascemos escravos, mas encontramos Jesus e Ele nos tem libertado. Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida, mas Ele ainda não fez tudo o que Ele quer fazer. Entende isso? Entende que uma mensagem dessa não pode nem ir para a rádio? Dá para entender isso? Dá para entender o privilégio de o Espírito Santo hoje te colocar sentado aí? Apocalipse 1:6. Como se não bastasse tudo isso que já vimos,
né? Jesus vem aqui, faz a obra, é arrebatado para o céu. Lá quando João está lá com os seus 85, 90 anos, Jesus se manifesta de novo para o apóstolo João, na ilha de Pátimos, vira para ele em Apocalipse 1, 6, e diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, agora eu quero voltar a pregar para mim, para que Deus tenha misericórdia e me faça entender. Né? Na metade do versículo 5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue, quer dizer, um preço muito alto, amém? Sangue é vida, é um preço muito alto. Nos fez o quê? Nos libertou dos nossos pecados. Você já foi liberto dos seus pecados? Você não é mais escravo dos seus pecados? Os pecados deste mundo, os pecados carnais, já não possuem mais domínio sobre você? Isto é a obra de Cristo pelo seu sangue. E diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você foi comprado com sangue para ser o quê? Sacerdote. Amém? O que é um sacerdote? É aquele que tem o seu ofício de servir ao reino de Cristo. Existem sacerdotes do louvor, sacerdotes que fazem 1000 coisas dentro da casa de Deus. A palavra sacerdote não está mais vinculada exclusivamente ao que se fazia um sacerdote no Antigo Testamento. Aliás, que o que o sacerdote se fazia no Antigo Testamento praticamente não se faz mais. Então a palavra sacerdote, ela abrange todo o contexto do serviço a Jesus Cristo, porque diz que nos comprou sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você entendeu qual é o objetivo da sua compra? Jesus te comprou com sangue para você ser o quê? Para mim ser o quê? Já alcançamos? Ainda não. Queremos alcançar? Isto é que faz a diferença. Irmão, acredite, a nossa luta é contra nós mesmos. A nossa batalha é contra nós mesmos. Jesus lá na cruz disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Quando ele disse: Pai, está consumado o quê? O resgate. Ele olhou há 2000 anos na frente e viu você aí sentadinho, estava olhando para você dizendo assim: Pai, está consumado a compra daquele ali pelo meu sangue. Pai, está consumado, olha, a entrega de um ministério para aquele outro ali. Pai, está consumado, olha, que aquele ali vai desfrutar do melhor da terra. Ele não vai comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Irmão, a libertação total virá, mas sem ilusão. Vamos dobrar as orações? Vamos dobrar a leitura bíblica? Vamos dobrar o exercício das boas obras segundo a direção de Deus? Vamos ver Deus mais de perto? Vamos clamar para obter resposta? Vamos se achegar a Ele para que Ele se achegue a nós? Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? E as demais coisas que todos conquistam pelo suor do rosto, nos serão acrescentadas, não faremos esforços para tê-las.
É isso que eu entendo. Eu estou entendendo essa pregação. O Senhor quer que eu seja um sacerdote, remido e lavado no sangue dele. Então, como Isaías, eu tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tenho que esperar até a hora que o Senhor me enviar. Você conseguiu compreender a mensagem dessa noite? Você entendeu o propósito de Deus com a sua vida? Você vai lutar para alcançá-lo? Tem consciência de que muitos são chamados e poucos escolhidos? Tem consciência de que milhares e milhares são chamados diariamente e milhares não chegam lá? Tem consciência de que as pessoas ouvem algo semelhante a isso e dizem assim: esse pregador é louco? Sim, mas até mesmo os loucos acharão um caminho. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém.